Agora aqui uma aula sobre números primos entre si, pessoal. Alguns alunos aí acham que os números primos entre si são números primos. Prestem muita atenção, olha só. Quando dois ou mais números têm apenas o número 1 como divisor natural comum, esses números são primos entre si. Tá? Então tem que observar algumas informações importantes aqui. A primeira delas é: não se deve confundir números primos com números primos entre si. Enquanto o primeiro refere-se a características de um único número, que é a quantidade de divisores naturais, o outro termo refere-se às características comuns entre os dois ou mais números, ter apenas o número 1 como máximo divisor comum. Exemplo aqui, o 7 ele é número primo. 7 e 12 são primos entre si. Beleza? Como assim? Se eu tenho aqui o número 7, se eu fazer a decomposição dele, eu só consigo dividir por ele mesmo. 7 por 7 é 1. A decomposição dele é essa, 7. E o 12? 12 dá para dividir por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. Por 3, que é 1. A decomposição dele é 2 ao quadrado vezes 3. Observa que aqui na decomposição do 7 eu só tenho ele, né? Fatoração aqui. E aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Não tenho números iguais em nenhum deles, né? Então, quando nós não temos nenhum número igual aqui na fatoração, nós podemos dizer que ele é primo entre si, porque ele só tem o número 1, né? Que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, que é divisor natural comum dos dois. Aqui, a próxima informação importante: números que são primos entre si não são necessariamente primos individualmente. Olha só, o 7 ele é primo, mas o 12 não é primo. Beleza? Pelos exemplos apresentados anteriormente, vimos que 8 e 9 são primos entre si, mas os números 8 e 9 não são primos. Tá vendo? Primos entre si é uma coisa e ser número primo é outra. Então, porque ele é números primos entre si, não quer dizer que ele é primo, tá bom? 11 e 35 são primos entre si, mas o 35 não é primo. Terceira observação: dois números naturais consecutivos. O que é consecutivos? Uma sequência. São sempre primos entre si. Por exemplo, 11 e 12, números primos entre si, que vem na sequência. 124 e 125 são primos entre si. Então, todos os números consecutivos, né? Dois números consecutivos são sempre números primos, tá? Próxima observação: dois ou mais números primos diferentes, quaisquer, serão sempre primos entre si. Então, 13 e 23 são primos entre si. 41, 47 e 59 são primos entre si, tá? Então, ele fala que dois ou mais números primos diferentes, quaisquer serão sempre primos entre si, tá? Exemplo 5, observação 5. Considere os números A e B como sendo primos entre si. Se um número natural qualquer for divisível por A e também por B, será divisível pelo produto A por B. Olha o exemplo aqui. Se o número for divisível por 8 e por 9, então ele será divisível também por 72, porque 8 vezes 9, 72. Essa última observação nos faz lembrar do critério de divisibilidade, né, por 6, né, em que devemos analisar se o número é divisível por 2 e por 3, então ele também vai ser por 6, né? Afinal, 2 e 3 são números primos entre si, e 2 vezes 3, 6. A mesma justificativa se aplica para o critério de divisibilidade por 15, pois 3 e 5 são primos entre si. 3 vezes 5 é 15. Beleza, pessoal?